ministro André Mendonça, que está conversando já com os senadores, supostamente aí para buscar garantir uma indicação ao STF, né, apontado como favorito do presidente Jair Bolsonaro para assumir a próxima vaga. O advogado-geral da União, André Mendonça, tem feito um esforço para alavancar seu nome no Senado, onde sua indicação teria que ser aprovada. De acordo com o Globo, Mendonça já se reuniu com cerca de 40 dos 81 membros da casa e amanhã deverá ter um encontro com o grupo Vanguarda, formado por DEM, PL e PSC, que agrega 11 senadores no total. Sem traquejo político, André Mendonça enfrenta resistência por parte de duas maiores bancadas da casa, o MDB com 15 parlamentares e o PSD com 11 integrantes. O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não tem Mendonça como opção preferencial. A aprovação do AGU para o STF depende do aval de ao menos 40 senadores em votação secreta. Como é que anda isso aí, Daniel? Tem alguma conversa de bastidor? O nome do Mendonça realmente segue forte aí para indicação ao STF? Bom, o nome dele é aquilo que a gente viu dele como ministro da Justiça, que muitas pessoas até não concordavam com algumas posturas, ainda mais o silêncio dele em alguns momentos das situações que aconteciam no Brasil. E dentro do Congresso, aquela questão do presidente repetir constantemente que seria um ministro terrivelmente evangélico, seria um ministro ou evangélico, eu prefiro dizer um ministro cristão, né? Um ministro que tenha a fé cristã e que se paute pelas pautas conservadoras, isso por si só, Carlos, isso por si só já incomoda as pessoas, isso já incomoda os senadores, porque eles não estão ali preocupados em ter alguém dentro do Supremo Tribunal Federal que vá se manter dentro das quatro linhas, como diz o presidente da República. Eles querem realmente alguém que possa seguir o caminho que eles estão fazendo. Eles querem alguém que seja, segundo aí, vou pensar aqui devagar um pouco, meio termo, né? Eles sempre pensam alguém que possa ser assim, eu preciso de alguém que seja centro, eu não preciso de alguém que seja extremamente de direita, conservador e cristão. Então, esse é o grande entrave hoje que tem o André Mendonça. Há muito tempo atrás, lá quando começava os preparativos para a indicação, depois confirmada pelo presidente da República, que foi em cima do Cássio Nunes Marques, a gente já falava de outros nomes. Você tinha o nome do William Douglas, você tem o nome, por exemplo, do Ives Gandra Martins Filho. Você tem nomes que eu, particularmente, defenderia e até colocaria na mesa para poder qualquer indicação. Mas, nesse caso, ele enfrenta por ser uma pessoa que foi ministro da Justiça e tem, se fizer uma pesquisa com o pessoal, né, com o povo, né, com os apoiadores das pautas conservadoras, nós vamos ver também que talvez ele não tenha nem maioria. Isso é a verdade, né? Eu não sei se estou dizendo aqui alguma bobagem, mas não creio que esteja, Carlos, nem esteja Cássio. Não, isso é notório aqui, entre os nossos espectadores, pelo menos aqui, a gente vê uma rejeição muito grande quando é falado o nome do André Mendonça, Carlos, principalmente pela postura que ele teve, né, enquanto ministro da Justiça. Sim. Ou a falta de postura. Né? O que nós precisamos lembrar são de duas pastas, né, integradas. Ministro da Justiça e Segurança Pública. Quer dizer, havia a junção das duas. Então, mesmo na AGU, matérias, por exemplo, que o presidente podia ter enfrentado com muito mais força. Então, eu entendo, eu até respeito muito o desejo dele de ir para o Supremo Tribunal Federal ou de alguém até que o queira lá. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele precisa, como foi bem colocado pelo Daniel Lemos, que dou meu bom dia aqui a ele, meu amigo. Daniel, exatamente isso. Alguém, como você usou a expressão do presidente, né, que jogue dentro do campo da Constituição. Independentemente de você gostar ou não, ter favor ou não, ter interesse ou não, a Constituição é uma só. Então você não pode ter uma Constituição para um determinado caso e no outro caso, porque vira outra figura, você vai e tem uma outra interpretação. Então nós precisamos de pessoas que queiram, de fato, seguir a Constituição, que tenham firmeza para poder manifestar os seus pontos de vista, defender seus pontos de vista com a justeza, né, das razões que tem.
Não pode simplesmente, vamos dizer assim, tratar de forma mais branda certas situações para não ferir questões políticas, porque eu agora vou ser examinado no Senado, então não posso ser um sujeito tão diligente na minha defesa. Ora, se você é ministro da Justiça e da Segurança Pública, que faça o seu melhor. Não pode ser o Estado brasileiro, vamos dizer assim, trampolim para interesses políticos pessoais ou de carreira, que é exatamente. Por isso que aqui o nosso chat, as pessoas notam claramente que é um carreirista. É um carreirista. Nós não podemos ter um carreirista no Supremo Tribunal Federal. Nós temos que ter uma pessoa que tenha conhecimento jurídico, que defenda as teses conservadoras, que seja uma pessoa que, a custo até mesmo do seu desgaste pessoal e até mesmo de ser preterido numa indicação, que ele se exiba. Porque não adianta outra coisa. Quando a pessoa perde a honra, ela não adianta perder mais nada. Já perdeu tudo. Perder sua dignidade para fazer política para cargo. Então, eu estou citando isso aqui de uma maneira muito veemente, porque é assim, nós precisamos de juristas e brasileiros de bem, pessoas aliadas com o pensamento conservador, que vão combater, sim, teses que foram ofensivas à família e à vida, que tem valor absoluto, e que aquela corte flexibilizou. Então não queremos o político na corte, não queremos o sujeito que quer fazer média, absolutamente. Nós queremos um jurista e uma pessoa de pulso firme. Agora, desculpa, só para concluir, cabe ao governo negociar essa presença no Senado, chamar seus líderes, chamar sua bancada e dizer, olha, esse é o nome. Quem é governo, vota. Quem não é governo, não vota. E também não tem benefício de ser governo. Acabou. Essa história que todo mundo é governo e aí fica aí votando contra o presidente, contra matérias que se mandam de privatização, criando dificuldades, por exemplo, como foi o caso da MP da Eletrobras. Então, se é que ser governo desse jeito, é melhor não ser. É isso que tem que acontecer. Então tem que ter uma articulação forte, dizer, todo mundo sabe muito bem o que é o peso executivo. O Daniel aqui do nosso lado pode falar para nós, tem mais de 20 anos de experiência parlamentar. Sabe muito bem o que significa o apoio do executivo, qualquer que seja. Ainda mais os sujos, não o nosso caso. Né? Então, quer dizer, recursos abundantes, interesses atendidos, uma série de coisas. Agora, nós podemos, nesse novo ambiente, negociar, sim, do ponto de vista político, correto e alinhado, as posturas nossas de, por exemplo, colocar um ministro do Supremo Tribunal Federal alinhado com o presidente. Ou então significa uma ruptura com essa categoria, porque não adianta você ter base parlamentar que não vota contigo.